Hoje nós vamos ver como orar. Como orar, não é? Talvez alguém tenha perguntado para você que me assiste hoje algumas coisas, né, sobre regras para ela orar. Como é que eu oro? Toda vez que eu for orar, eu tenho que ficar de joelho? Toda vez que eu for orar, eu tenho que estar em pé? Eu posso orar deitado? Eu me ajoelho na cama e eu começo a orar e o sono me pega e eu durmo. Eu estou pecando, pastor? A reverência é importante, pastor? A reverência é muito importante. É muito importante. Mas fundamental é a tua oração. A oração, ela vai além de fundamental, ela é essencial. Há uma diferença entre as duas palavras. Eu digo que ela é fundamental, mas ela vai além. A oração, ela é essencial. Sem oração, querido, a tua relação com Deus, ela fica comprometida. Em algum ponto, você vai deixar a desejar para com teu Deus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso pensamento em Cristo Jesus. E eu acrescento, nosso Senhor. Glórias a Deus. Essa palavra é a palavra que a Bíblia ela nos empurra, vamos dizer assim, nos empurra, nos direciona, nos aconselha, nos ordena e nos mostra que o nosso caminho, que a nossa prática, ela deve ser de oração. E principalmente nos momentos quando alguma coisa está tentando lhe impor um sentimento de ansiedade. Quando você começa a ficar agoniado com alguma coisa, que você quer que aconteça, o negócio não acontece, não vem, não acontece, a pessoa não chega, ou sei lá o que, sabe? Você faz um concurso e não passa, e começa a ficar agoniado, o negócio começa a perturbar você. É hora de quê? É hora de você orar a Deus. Antes de você entrar na ansiedade, que pode te levar a uma depressão, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Guarde isso, sem mim nada podeis fazer. Então quando você começa a ficar agoniado, você está agoniado porque você não consegue, está além da tua capacidade, fazer que alguma coisa aconteça. Está além das tuas possibilidades, fazer com alguma coisa ela se torne realidade. Então, nessa hora, você depende de quem? Você depende de Deus. E aí, o que a Bíblia fala para você? Antes de ficar ansioso, apresenta para o Senhor o motivo que está tentando te levar à ansiedade. Apresenta para Deus, porque Ele quer que você tenha uma vida de oração. E aí vem a pergunta que não quer calar, que eu apresentei aqui nesse tema. Como nós devemos orar? Como nós devemos orar? Eu quero apresentar aqui algumas formas. Evidentemente, como eu disse também na introdução, nós não vamos dissecar aqui todas as formas, de todo jeito e toda maneira, porque o ser humano ele é muito criativo. E por mais que eu possa colocar aqui uma lista, sabe, uma lista longa de como você deve orar, sabe, você pode criar uma sua. E que você vai chegar, não, o Senhor se agradou da minha oração, então glória a Deus. Mas, como eu disse, principalmente para aqueles que são novos na fé, aí sim, essa palavra, ela vai te dar um norte, você já não vai estar mais perdido. Então eu vou trazer aqui algumas formas de orarmos a Deus. Algumas formas de orarmos a Deus. A primeira delas, o próprio Senhor Jesus que nos ensina. Jesus quem nos ensinou a fazermos a oração, que certamente, se foi Ele que ensinou, é porque esta oração, quando nós a praticamos, ela agrada a Deus.
Se não agradasse, ele não mandaria a gente fazer dessa forma. Não é verdade? Você concorda comigo? Então, Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 13. Muita gente já conhece. Muita gente sabe de cor e salteado. Vamos ler o que diz esse texto. Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o 13. A palavra de Deus, ela diz para a gente o seguinte, olha só. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nos ensinou o Senhor Jesus a orar. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Essa é uma forma que você deve orar. Segunda oração, segunda forma de orar, como a gente chama, a oração da fé. Oração da fé. Essa é a oração por meio da qual levamos as nossas petições a Deus, tá? As nossas petições a Deus, a oração para transformar as coisas. Tem que ter fé. Se acreditar que alguma coisa pode ser transformada, acreditar que água pode virar vinho, você tem que ter fé para acreditar nisso. Não é verdade? Então, quando você vai orar para a água transformar em vinho, você está praticando o quê? A oração da fé. A oração da fé. Ok? É Mateus capítulo 21, versículo 22. Olha só o que Jesus disse. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oh, na verdade, nosso relacionamento com Deus, essa é uma relação, este é um relacionamento que só se dá por meio da fé. Se não tiver a palavra fé no meu coração, no teu coração, aquele lá de cima, ele não vai ter como se relacionar com você, porque você precisa crer nele. Preciso crer. Terceira forma de você orar a Deus, fazendo a oração da consagração. A oração da consagração. É a oração que realizamos para consagrar, dedicar nossa vida ao Senhor nosso Deus, tá? Para irmos até onde Deus quiser e fazermos tudo o quanto for da vontade dele. A oração da consagração agora é diferente, ela começa assim: Senhor, se for da tua vontade. Jesus ensinou isso para nós. Se for da tua vontade. Agora nós vamos ver a oração da entrega. A oração da entrega. É a oração que o servo lança no Senhor os seus cuidados. Tá? Você coloca no Senhor os seus cuidados. É quase parecida com a oração da consagração. Tá? É quase parecida. Vamos ver comigo aqui, ó, 1 Pedro, capítulo de número 5. Olha o versículo 7. Diz assim, olha: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que maravilha. Não é? Você está ansioso aí com alguma coisa? Senhor, olha a ansiedade. Eu comecei aqui falando de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejas ansiosos, antes porém, tá? Então, apresenta para ele. Senhor, eu estou aqui ansioso com isso e não acontece. E você vai descobrir que, de repente, já até aconteceu.
Só que você não se movimentou para buscar a sua bênção, tá? Então é preciso que você coloque e apresente para Deus as suas ansiedades. No Salmo 37, versículo 5, ele mostra mais ou menos como fazer. Aí é que eu digo que a oração de entrega, ela tem muita semelhança com a oração de consagração, tá? A oração de consagração. Sendo que a oração de consagração, você está falando da sua vida, dos seus caminhos, você está falando, sabe, do seu destino. Tá? E aqui, nesta oração, nós estamos falando da causa, da ansiedade, aquilo que está te trazendo problema. E o salmista escreveu, Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, que no mais ele tudo fará. Seja lá qual for o teu problema, qual for a situação, qual for o momento que você está vivendo agora, o conselho bíblico é que você ore desta maneira. Senhor, estou te apresentando, esse negócio está aqui, está me incomodando, eu já não aguento mais, eu estou assim, eu estou assado, eu estou assim, eu estou assado, a situação é essa. Apresenta para Ele. A quinta forma de você orar, eu deixo a oração de adoração. A oração de adoração. Tá? Atos capítulo 13, versículos de 1 a 4, diz assim a palavra, olha só, nós dois. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Lucas capítulo 24, versículos 52 e versículo 53, diz assim, e depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam continuamente no templo bendizendo a Deus. Observamos que na adoração você coloca Deus no lugar mais alto. É tudo para Ele. Senhor, Tu és bendito. Olha, é sempre falando bem de Deus. Adorar isso, né? Adorar isso. É isso. Sexta oração, forma de orar. A oração da concordância. Sim, a oração da concordância. E é através deste tipo de oração que declaramos ao Senhor a nossa concordância sobre aquilo que está sendo pedido ao Senhor. Sim. Ou seja, a palavra de Deus, ela diz assim, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, se dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Isso a palavra ensina para mim e para você. Então, qual é a oração de concordância? A oração de concordância é aquela que você está concordando, meu irmão. É só isso. Oração no Espírito. Oração no Espírito. Porque o teu Espírito também ora. A oração em conjunto. Como é que é feita a oração em conjunto? Vamos ler um bom trecho da Bíblia. E você vai ver isso aconteceu na história da igreja primitiva. E creia, pode voltar a acontecer na tua igreja, na tua célula, na tua casa, aonde vocês estão reunidos para louvar e adorar a Deus. Atos,
capítulo 4, versículos 23 até o 31. E soltos eles foram para os seus, e encontraram tudo o que lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E ouviram isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falam com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Nona oração. A oração intercessória. A oração intercessória é a oração que nós fazemos em favor de alguém, em favor do próximo, em favor de alguém que você pretende defender de algum ataque espiritual ou de alguma outra situação. Tá? Então, o intercessor é aquele que toma o lugar da outra pessoa ou que pleiteia a causa daquela outra pessoa. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. E busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém encontrei. Tá? Se tiver uma brechinha, é preciso de alguém interceder. Então, Deus quer, com essa palavra, a gente pode entender que o Senhor quer o quê? Que nós façamos intercessão uns pelos outros. Isso também confirma no Novo Testamento. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Que diz assim a palavra: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação, nos seus efeitos. Eu quero concluir com mais um versículo, que Gálatas capítulo 6, versículo 2, que diz a ordem de Deus: olha, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. 10ª e última oração, a oração da confissão. A oração da confissão é aquela por meio da qual nós confessamos nossos pecados ao Senhor para que Ele possa nos perdoar. 1 João, capítulo 1, versículo 9. A palavra nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Então nós vimos aqui 10 maneiras de como nós devemos orar. 10 maneiras de como nós devemos orar. A oração ensinada por Jesus, que é a oração do Pai Nosso. A oração da fé, a oração da consagração, a oração da entrega, oração de adoração, oração de concordância, oração no Espírito, oração em conjunto, oração intercessória e oração da confissão. Você precisa confessar também os seus pecados a Deus, ok?